Desertos. Você sabe o que são? Quais suas características? Como se formam? Não? Então vamos nessa. Desertos são áreas estéreis, que quase não sustentam a vida. Veja bem, a Antártida, fria como é um deserto. A irregular e escassa pluviosidade também define uma região desértica. Como vocês podem ver, não há muito por aqui. Contudo, nem por isso essas áreas são pouco importantes. 1/4 de toda a superfície continental é preenchida por esses ecossistemas. Mas então, se a Antártida é um deserto e o Saara também, quais são os tipos de deserto? Vamos dar uma olhadinha? É comum acreditarmos que desertos são originados por características locais iguais ou que possuam os mesmos aspectos durante dias e noites. Entretanto, não existe apenas um tipo de deserto. O deserto do Saara é classificado como deserto de regiões de ventos contralísios, caracterizados por serem muito secos e formados em regiões próximas à linha do Equador. Desertos de latitudes médias estão localizados em regiões tropicais, que se situam próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Se encontram em áreas continentais, que recebem pouquíssimas massas de ar úmido. Um exemplo é o deserto de Sonora, nos Estados Unidos e México. Possui mais de 1.560 espécies de animais, afastando a ideia de que deserto é um meio inóspito para a vida. Desertos costeiros são aqueles formados em virtude da ação das chamadas sombras de chuva, que ocorrem quando os ventos carregados de massa de ar chuvosas são bloqueados por formas de relevos montanhosas, onde se precipitam. Esses desertos apresentam os índices mais baixos de chuvas do mundo. Um exemplo é o deserto do Atacama. Monção é o termo utilizado para se referir a um sistema de ventos que muda fortemente entre as estações. As monções ocorrem devido às variações de temperatura entre os continentes e os oceanos. Os ventos alísios do sul, do Oceano Índico, por exemplo, despejam pesadas chuvas na Índia ao chegarem à costa. Conforme a monção cruza a Índia, ela perde sua umidade ao lado oriental da cadeia montanhosa Aravalli, formando assim o deserto do Rajastão, que é formado por elevações rochosas e por colinas de areias onduladas, entre as quais emerge uma vegetação dispersa. A média de precipitações oscila entre 127 e 254 milímetros ao ano durante a estação de monções. Paleodesertos, também chamados desertos fósseis, registram a existência de desertos passados, como um gigante fóssil. Sedimentos de dunas já foram encontrados em áreas que hoje não são desérticas. Por meio de análises arqueológicas e de vegetação, foi comprovado que a ação do tempo e das condições climáticas transformou vastas áreas de desertos do planeta. Nos desertos polares, as rochas são todas cobertas por gelo, e como a água está toda congelada, não existe quase nenhuma vegetação. A Antártida é, portanto, o maior deserto de todo o planeta. Impressionante, não é? Ok, já vimos todos os tipos de deserto. Mas e aí, como eles foram parar onde estão? Isto é, como eles se formaram? Quem já viu, por exemplo, fotos do deserto do Saara ou teve a oportunidade de visitá-lo, nunca imaginaria que um ambiente assim foi um dia assim. Hoje, essas árvores, nuvens e animais não estão na região do Saara atual. O que é árido, quente e inóspito era uma região de savanas e pradarias com alguns bosques, lar de caçadores e coletores, sustentados por lagos permanentes e muita chuva, há no máximo 10.000 anos atrás, período conhecido como Saara Verde ou Saara Úmido. Os ventos das monções sazonais traziam intensas chuvas que mantinham a terra fértil. O Saara chegou a abrigar o maior lago de água doce do mundo. O Lago Chad ainda existe, e 70 milhões de pessoas dependem da sua água. No entanto, o lago não é quase nada do que costumava ser. Se compara essa vegetação do Saara Verde com a do chamado ecossistema Serengeti, no norte da Tanzânia. Já foram encontrados fósseis de grandes animais como crocodilos, elefantes e hipopótamos, que hoje já não são mais vistos vivos na região. Este clima favorável à existência de flora, fauna e desenvolvimento humano foi desencadeado pela maior proximidade do Sol em relação à Terra durante o verão, o que produziu mudanças de insolação. O Saara se tornou verde quando saímos do período glacial. O sol do verão se tornou mais forte, chuvas de monções se tornaram mais frequentes, o que levou a uma vegetação maior que reduziu as emissões de poeira e diminuiu o reflexo da luz, promovendo mais precipitações. Mas como ocorreu a dramática transformação dessa região no vasto e empoeirado deserto que conhecemos? Muitos cientistas concordam que a mudança ocorreu há 5.000 anos, como fruto de um fenômeno cíclico de maior ou menor insolação.
Uma das teorias sustenta que, em um par de séculos, o Saara mudou completamente numa das mudanças climáticas mais dramáticas da Terra. Francesco Pausata, climatologista da Universidade de Estocolmo, afirma que daqui milhares de anos o ciclo se repetirá. Outro deserto amplamente estudado e curioso é o deserto do Atacama, que está situado no norte do Chile e é caracterizado por ser o deserto mais seco do mundo. Isso se deve ao fato de a Cordilheira dos Andes atua como uma barreira, impedindo a entrada de umidade que vem do Oceano Atlântico e região da floresta amazônica. E foi com esse regime quase nulo de chuvas que essa região virou um enorme deserto. Ocorre no deserto a exploração de recursos minerais, como, por exemplo, ferro e cobre. O Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo, graças à exploração de minas desse metal na região do deserto do Atacama. O deserto do Kalahari, no sul do continente africano, possui vasta área coberta por areia avermelhada, sem afloramento de água em caráter permanente. Porém, Kalahari não é um deserto verdadeiro. Partes dele recebem mais de 250 milímetros de chuva mal distribuída anualmente e possuem bastante vegetação. É realmente árido somente no sudoeste, fazendo do Kalahari um deserto de fósseis. A formação do deserto do Kalahari se deu pela corrente marítima fria de Benguela, que atua na costa sudoeste da África, condensando o vapor de água que segue em direção ao continente, o que faz com que massas de ar cheguem mais secas ao mesmo e, consequentemente, formando o deserto. Pois é, a formação de desertos não é tão simples e, como vimos, não envolve apenas fatores climáticos. Mas podemos dizer que o homem, por exemplo, pode contribuir para a origem de uma vasta área árida? Desertificação é um processo de degradação do solo em zonas áridas, semiáridas ou subúmidas, e é resultado da ação humana somada com fatores naturais. Ou seja, o homem pode colaborar efetivamente com a criação de um deserto de inúmeras maneiras. Quando você tem uma floresta do lado do oceano, existe evapotranspiração nos dois, mas os dados demonstram que a perda de umidade é maior na floresta do que no oceano. E aí a natureza, para repor essa perda de umidade, o que ela faz? Ela desloca a umidade do oceano para a floresta. Isso significa que a floresta é um atrator de umidade, e ela mantém, através dessa retroalimentação negativa, ela mantém a umidade no seu entorno, e ela, desse modo, se mantém, né, como floresta. Se o homem, por exemplo, começa a destruir essa floresta, é claro que essa migração de umidade do oceano para a floresta, se esse modelo estiver correto, ela vai começar a diminuir. Até que chega uma hora em que se ultrapassa um determinado limiar, em que agora a evapotranspiração é maior no oceano do que no continente, e a umidade vai se deslocar no sentido do mar, do continente para o mar. Logo, a floresta que já estava reduzida vai ficar mais reduzida ainda, porque vai haver uma aridificação daquela região que estava ocupada por ela. Então nós não sabemos se essa hipótese está correta, mas na possibilidade dela estar correta, pode ser que daqui a pouco a gente comece a ultrapassar certos limiares de destruição de floresta amazônica, por exemplo, e isso a médio prazo, em questão de décadas ou séculos, poderia sim levar, não sei se a produção de novos desertos, mas a mudanças drásticas no clima de certas áreas do continente que eram florestadas agora não seriam mais por causa da interferência antrópica. A questão dos desertos quentes, não vou falar dos frios, porque eu já não entendo tanto assim do assunto. Então, no caso dos desertos quentes, eu acho que a questão fundamental que a gente vê em comum entre todos os desertos é que o ar é seco. Então, o ar que chega naquela área é seco, ou então até existe ar úmido se deslocando para lá, mas ele não consegue chegar por alguma razão. Geralmente um obstáculo no caminho. A grande exceção para isso seja essa região aqui da Patagônia, no sul da América do Sul. Então, o porquê dessa concentração dos desertos nessa faixa de latitude? Acontece que existe uma outra zona de baixa pressão aqui a sul, na faixa subpolar, que também vai atrair ar da faixa subtropical. Então você vai ter também ar indo para sul, por exemplo, no hemisfério sul, para a faixa subtropical, ou ar úmido indo para norte, para a da zona subtropical para a zona subpolar, no hemisfério norte. E mais uma vez com desvio pelo Corioli. Então, em resumo, a zona subtropical, ela é uma zona de alta pressão, e ela fornece ar úmido tanto para
zona subpolar como para a zona equatorial, que é a zona de convergência intertropical. Ela fornece ar úmido e não recebe. Na verdade, o que ela recebe em troca é ar seco nas camadas mais altas da atmosfera. Esse ar ele volta em direção à zona subtropical e aí ele desce, mas ele é um ar seco, ele só contribui para aumentar a insolação e, portanto, para acentuar a formação dos desertos. As correntes marítimas estão ligadas à circulação dos ventos, que a gente estava falando antes. Então, por causa desse deslocamento das massas de ar das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, nós vamos ter no hemisfério sul uma circulação em sentido anti-horário nos oceanos e no hemisfério norte em sentido horário. E acontece que quando esse vento que está circulando em sentido horário e anti-horário, ele vai gerar dois efeitos sobre o oceano. O primeiro é formar as ondas, as chamadas ondulações de swell, que são essas ondas que a gente vê arrebentar na praia de Marabé. E o outro efeito é justamente de esses ventos empurrarem a camada superficial da água. E se vocês olharem no mapa mundi, vocês vão ver que no hemisfério sul, por exemplo, entre África e América do Sul, existe uma corrente que vem da zona subpolar e que, portanto, leva água fria para norte em direção à costa da África, em que existe pouca evaporação da água do mar. Havendo pouca evaporação, existe pouco transporte de umidade do oceano para o continente e, consequentemente, isso acaba favorecendo a criação de uma região árida, de uma região deserta. Se a gente olhar de novo a distribuição dos desertos, a gente vai perceber que não só eles estão na faixa entre 20 e 40 graus, como também eles estão desenvolvidos preferencialmente no lado oeste dos continentes, que é o caso do deserto da Namíbia e do sul de Angola e norte de África do Sul, na África, como é o caso da Austrália, como é o caso dos Estados Unidos. Sempre esses desertos estão do lado oeste por causa dessas águas frias que vêm de sul. Às vezes, essa corrente oceânica, ela sai em direção ao offshore, ela sai em direção ao mar aberto. E, consequentemente, ela está empurrando as águas superficiais, que são um pouquinho mais quentes, para fora, em direção ao mar, e as águas mais profundas, a camada mais profunda da água do mar, que é mais fria ainda, começa a subir a plataforma continental. Então, quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno de ressurgência. Então, as áreas de ressurgência são áreas em que a água costeira é ainda mais fria. Então, a propensão a formar desertos é ainda maior. E aí, gostaram do assunto? Esperamos que sim. Até a próxima com mais curiosidades sobre geologia.